Bom dia, bom dia, bom dia. Eis-nos aqui, meus amados, minhas amadas, outra vez para trazer-lhes a palavra do Senhor, para trazer-lhes a instrução do Senhor, nosso Deus. Bom dia, amados acolhedores, bom dia, família, irmã, bom dia, povo abençoado, para abençoar graça e paz do Senhor, nosso Deus, que vocês estejam bem, que vocês estejam ótimos, sempre dependentes do Senhor e à disposição do Senhor nosso Deus. Sejam todos muito bem-vindos, graça e paz do Senhor Jesus. Já chegue na nossa live deixando os likes, os corações, os comentários, aquelas manifestações que elencam, elevam e fortalecem o nosso ministério virtual. Já chega aqui então deixando seu joinha, seu gostei, a sua manifestação, tá ok? Já deixou seu graça e paz? Faça isso agora, escreva aí, graça e paz do Senhor Jesus. Eu desejo a todos um dia abençoado, um dia de sucesso, um dia de bênção e de crescimento na presença do Senhor. Vamos à palavra do Senhor agora. Nós estamos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós estamos chegando no capítulo 15. No capítulo 15, Paulo ele começa assim, olha: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste, no qual ainda perseverais. Ou seja, Paulo ele chega agora no capítulo 15 relembrando, recordando tudo o que ele havia dito anteriormente, tá bom? A esperança que sustenta tudo. Ele vai falar agora que a nossa esperança está fundamentada num acontecimento, tá ok? Num acontecimento, e é o que ele vai tratar aqui no capítulo 15, mas ele não começa a falar sobre isso sem lembrar aos coríntios o evangelho que ele anunciou, a esperança que sustenta tudo, tá bom? Ele começou com fundamentos e não com uma filosofia, ele começou com um fato, um acontecimento palpável e não com uma filosofia, não começou com uma ideia moral, com uma filosofia, com uma questão moral, com um código de comportamento. Paulo fala assim, olha, eu quero lembrar a vocês o evangelho. Ele começou com um fato, com um acontecimento, algo que mudou a história, que é o que ele vai trazer aqui no capítulo 15. Algo que mudou pessoas, mudou nações, transformou civilizações, porque foi isso que aconteceu, mudou o destino da humanidade. Olha só, um homem com os seus discípulos, sem pressa, foi manifestando alguma coisa que mudou tudo. Então tudo começa no fato, no acontecimento, não é no código de comportamento, não é no código moral, numa ideia moral, numa questão filosófica, não, um fato. É isso que ele vai tratar aqui no capítulo 15. Talvez o capítulo 15 seja o texto mais longo que nós tenhamos que fala do fato da ressurreição. O fato da ressurreição. Paulo chega a dizer lá na frente, vamos chegar lá, que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Perceba só, toda a nossa potência é jogada em cima de alguma coisa que as pessoas não creem, porque nunca mais aconteceu isso. Um ser ressuscitar para nunca mais morrer. Perceba, se Cristo, olha só, enquanto que alguns ficam aí procurando outras questões, Paulo fala assim, olha, a ressurreição é tão séria, é tão certa, é tão factual, que eu digo para vocês que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Ele joga, olha só, se Cristo não ressuscitou, tudo que nós fizemos nesses 2000 anos é nada. Lógico que Paulo não está pensando em 2000 anos, nós sim. É nada, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Então, não é nada filosófico, embora tenha filosofia. Não é nada moral, embora tenha moralidade. Não é um código de comportamento, embora haja comportamentos. Começou com um acontecimento. Olha que tremendo, que é o que nós vamos lidar agora. Um acontecimento mudou a história, mudou nações, mudou civilizações, mudou pessoas, mudou o destino da humanidade. Se Cristo não ressuscitou, Paulo vai dizer, é vã a nossa fé. Veja como é sério.
Irmãos, quero lembrar-vos o evangelho que vos anunciei. Durante vários capítulos da carta, o Paulo, ele falou sobre a igreja. Ele falou sobre os dons espirituais, nós acabamos de ver isso agora. Ele falou sobre o amor no capítulo 13. Ele falou sobre a ordem no culto agora no capítulo 14. Ele falou sobre o corpo de Cristo, como o corpo deve funcionar no 12, 11, 10, como o corpo de Cristo deve funcionar. Mas agora ele vai subir um patamar. Agora, depois de falar dos dons espirituais, depois de falar sobre o amor que permanece para sempre, a ordem no culto, o corpo, como o corpo de Cristo, como a comunidade de Cristo deve funcionar, ele agora vai explodir. O capítulo 15 é a explosão da carta. O capítulo 15 é a explosão da carta. Ele, para tudo agora, volta para o começo para lembrar que o que ele vai dizer é o Evangelho. Depois de falar dos dons espirituais, depois de falar sobre o amor, o caminho da perfeição, o amor, sobre a ordem no culto, sobre o corpo de Cristo, a comunidade viva de Deus, ele para tudo, ele fala: eu quero lembrar-vos o evangelho que vos anunciei. Eu quero lembrar. Ou seja, ele vai explodir agora no capítulo 15. Como se dissesse, antes de falar de ministério, antes de falar sobre os dons, antes de falar sobre a organização, precisamos lembrar o que vai sustentar, o que sustenta tudo isso. Então, antes de falar dos ministérios, lembra lá que nós falamos do dulos, lembra que nós falamos do hiperetas, lembra que nós falamos dos econômos, lembra disso? Depois de tudo isso, que fala dos ministérios, dos dons, da organização, da ordem no culto, da profecia, do amor. Precisamos lembrar o que sustenta tudo isso. O que sustenta tudo isso? Então ele começa: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei. Irmãos do céu, olha só, hein? Capítulo 1, ele vai falar lá o evangelho da salvação. Hein? Lá no capítulo 1, filiação, chamados para a comunhão, chamados para a filiação, chamados para glorificar a Deus. Hein? Depois de falar da ordem no culto, da imoralidade do capítulo 5, da falta de sensibilidade do capítulo 6, da ordem familiar no capítulo 7, como é que deve ser as relações humanas, ele fala: quero lembrar-vos, irmão, o evangelho que vos anunciei. Isso é algo impressionante. Eu quero agora lembrar-vos. Ele não está pregando para incrédulos. Olha só, irmãos, eu quero lembrar-vos. Não é para incrédulo. Irmãos, eu quero lembrá-los. Eu quero lembrá-los do evangelho que vos anunciei. O evangelho que vos anunciei é para os irmãos, não é para os incrédulos. Porque o maior perigo da igreja não é rejeitar o evangelho. O maior perigo da igreja é se acostumar. Já não grita mais em mim. Irmãos, eu acabei de falar para vocês sobre a ordem no culto. Eu acabei de falar para vocês sobre o amor. Eu acabei de falar para vocês sobre os dons. Mas eu quero lembrar o evangelho. O que sustenta tudo. O que segura tudo. E não é para os incrédulos. É para os crentes. E por quê? Porque o problema não é quando o crente rejeita o evangelho. Esquece o evangelho. Isso é problema, mas não é o maior problema. O maior problema é quando a gente se acostuma. Capítulo 5. Não foi? Lembra disso? Nós conversamos? Eu estou sabendo que no meio de vocês está acontecendo algo que nem entre os pagãos acontece. Eu estou sabendo que está acontecendo algo no meio de vocês
que entre os pagãos não acontece. Ou seja, eles se acostumaram. Ainda Paulo fala no capítulo 5, e vocês estão orgulhosos disso. Vocês estão orgulhosos. Gente, para você que chegou agora, nós estamos no capítulo 15, só que Paulo fala assim, eu quero lembrar a vocês o Evangelho. Eu não quero lembrar, agora que eu vou falar de um fato, eu não quero lembrar vocês dos dons, do amor, do ministério, do corpo, não. Eu quero lembrar vocês de um fato. Porque o fato não é fato sem a ressurreição. A salvação, o evangelho não é sem ressurreição. Então o perigo não é a gente rejeitar, esquecer o evangelho. É a gente se acostumar ao evangelho e não ter mais sensibilidade. Então, Paulo fala, eu não quero conversar com vocês sobre os dons. Eu não quero conversar com vocês sobre os ministérios. Eu não quero falar com vocês sobre o amor. Eu não quero falar com vocês sobre o corpo de Cristo. Eu quero conversar com vocês sobre um fato, o Evangelho de Cristo Jesus. O maior perigo, então, é quando as pessoas se acostumam com o Evangelho. Será que seria esse o momento da gente pensar agora em nós? Será que nós, será que eu, será que você não está no piloto automático? Será que você não está acostumado? Olha só, o Evangelho é Cristo vir ao mundo, morrer por nós, se tornar um de nós para salvar todos nós, se tornar um humano ser para salvar todos os humanos. Então, será que nós não estamos no piloto automático? Será que eu não estou no piloto automático, irmãos? Eu quero lembrar a vocês o Evangelho. Podemos falar de igreja, podemos falar de ministério, podemos falar de crescimento de igreja, podemos falar de projetos, podemos falar sobre os dons, podemos até falar, mas saber o que é o fundamento. Se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. A gente pode falar sobre tudo isso. Podemos fazer os projetos, o ministério, o corpo de Cristo, o crescimento, os dons, e aos poucos esquecer aquilo que torna tudo isso possível. O que torna o corpo igreja possível? O que torna o ministério possível? O que torna o crescimento legal, projetos, dons? O que torna? O fundamento, o acontecimento maior. A gente pode esquecer disso. Então Paulo volta ao centro, ele resume o evangelho em 3 acontecimentos simples e profundos. Ele vai resumir o evangelho em 3 acontecimentos simples e profundos. Cristo morreu, Cristo foi sepultado, Cristo ressuscitou. É isso que nós veremos no capítulo 15. Então, depois de falar de todas essas polêmicas, de todas as picuinhas que acontecem na comunidade, depois de tudo isso, ele vai alicerçar tudo em cima de 3 acontecimentos. Morreu, sepultado e ressuscitado. Morto, sepultado e ressuscitado. É o que nós vamos falar. Eu não entrei no capítulo 15 ainda, é só o versículo 1. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Piloto automático. Então ele resume o evangelho em 3 acontecimentos. Cristo morto, Cristo sepultado e Cristo ressuscitado. Sem isso, a igreja vira apenas uma associação. Sem isso, que sustenta tudo, sem isso a fé não se sustenta. Não é isso que vamos ver aqui no capítulo 15? Sem isso, sem esses fatos do Cristo morto, Cristo sepultado, Cristo ressuscitado, sem isso a fé não se sustenta. Ele vai dizer aqui no capítulo 15. Vã é a nossa fé, inútil é a nossa fé, vaporosa é a nossa fé.
Sem isso, a igreja vira apenas o quê? Um amontoado de pessoas, um clube, uma instituição religiosa, uma associação de amigos. Sem o Cristo morto, o Cristo sepultado, o Cristo ressuscitado, a nossa fé é vã. O culto vira tradição. O culto vira tradição. Só ortodoxia. Só tradicional. Sem isso, sem o Cristo morto, o Cristo sepultado, o Cristo ressuscitado, sem isso, a esperança acaba. Aí acabou na morte. Porque a fé cristã não está construída sobre moralidade, sobre projetos, sobre ideias bonitas. A fé cristã não está fundamentada, não está edificada sobre ideias bonitas, moralidades interessantes, filosofias profundas, coisas místicas, não. Jesus Cristo morreu e não permaneceu morto. Cristo Jesus foi morto, sepultado e ressuscitado. Jesus morreu, mas não permaneceu na sepultura. E se a ressurreição é real, então tudo muda. Por isso há tanta confusão. Hoje em dia, só os tolos rasos é que fala que o Jesus histórico não esteve aqui. Só gente tapada mesmo. Eu vou repetir para você. Hoje em dia, só gente rasa, tapada, com outras intenções, é que não crê no fato do Jesus histórico. Agora, o Cristo ressuscitado, ainda existe muita polêmica, existe muita conversa. Muito embora, sendo uma muito forte, a outra está arraigada a ela. Porque cadê esse homem, né? Porque esse homem esteve aqui com registro histórico, tem mais informações sobre o Cristo histórico sobre Pilatos, que o crucificou. Tem mais informações sobre o Jesus, sobre Aristóteles. Tem mais informações sobre Jesus do que Alexandre o Grande. Então, assim, não dá para isso, para esconder esse sol, essa luz irradiante, a luz intensa. Não dá. Ou seja, as pessoas com um neurônio, com dois neurônios, já concluíram o Jesus histórico esteve aqui. São rasos. Quando você lê alguma coisa que fala o Jesus histórico não viu, ou são pessoas completamente leigas, zero de, zero de formação, ou são pessoas ignorantes. Ou então estão se apegando a livros antigos, escritos de 1000 e poucos anos atrás. É verdade. Então não tem mais essa ideia de que o Cristo histórico não esteve aqui. O Cristo histórico esteve aqui. Só que veja, quando não tem mais como debater que o Jesus histórico esteve aqui, lógico, só resta agora uma tese, o Cristo ressuscitado. Porque uma vez que o Cristo histórico esteve aqui, e eles querem que a gente engula o Aristóteles, eles querem que a gente engula o Platão, eles querem que a gente engula o Alexandre o Grande, e sobre esses personagens tem muito poucas informações em relação a Cristo Jesus. Muito mais, mas muito, um absurdo de diferença. Então, uma vez que o Jesus histórico está aqui, quer dizer assim, eu tinha 2 degraus, né? Eu acabava com o primeiro degrau, o segundo degrau eu gastava menos força. Sim. Então, se eu colocava dúvida no Cristo histórico, eu nem preciso me preocupar com o Jesus agora que ressuscitou, o Cristo divino. Porque eu já acabo na primeira saída, já de saída, eu já arregaço logo no Cristo histórico. Agora, não tem como você jogar fora o Cristo histórico. Não tem como. O Cristo histórico passou, existe, não tem como. Não tem como, porque uma vez que eu jogo fora o Cristo histórico, tem que jogar fora um montão de personalidades que eles gostam, que os críticos gostam. Então não dá. Só que veja, uma vez que o Cristo histórico passou pela academia, agora só resta uma tese. E para nós pouco importa, porque o Cristo ressuscitado é questão de fé. Em última instância, é questão de fé. Só vale para quem crê. Não quer dizer que se alguém não crê, isso não é verdade. Mas
todas as coisas consequentes da ressurreição só é válido para quem crê. E também assim tem a página 2 também, né? Porque existem coisas na natureza, no mundo como nós o vemos, que mudou por causa da ressurreição. Mas isso é outra conversa, são outros detalhes. Então, a ressurreição é real, muda tudo. Se a ressurreição é real, tudo muda. A morte não é o fim, o sofrimento não é definitivo, a história não termina no túmulo. Olha só quantas coisas implica. Se Cristo ressuscitou, se a ressurreição é real, então tudo muda. Tudo muda. A morte, então, agora não é mais o fim. Alguém ressuscitou. Alguém ressuscitou. Não é o fim. O sofrimento não é definitivo, porque a vida não acaba na morte. A história não termina no túmulo frio e vazio. Por isso, então, o capítulo 15 é o coração desta carta. Por isso, eu tive que fazer essa breve introdução do capítulo 15. O capítulo 15 é o coração da carta. Por isso ele fala, irmãos, venham, e é por isso que é irmãos. É irmãos, venham lembrar-vos o evangelho. Este é o capítulo 15. Aqui o Paulo responde à pergunta mais profunda da existência humana. Qual que é a pergunta mais profunda? Existe esperança depois da morte? O que acontece depois da morte? Existe esperança depois da morte? Ou a vida acaba aqui? Tudo se encerra aqui? E a resposta do Evangelho não é um argumento filosófico. A resposta do Evangelho é um nome. A resposta do Evangelho não é uma moralidade, uma ideia moral, um argumento filosófico, uma ideia existencial filosófica. O argumento, a resposta, o dizer do Evangelho, a resposta do Evangelho é um nome: Cristo Jesus, nosso Senhor. É disso que nós vamos falar agora no capítulo 15. Não é sobre dons, ministérios, o caminho mais excelente que é o amor, o corpo de Cristo, a vida em comunhão, a filiação. Não é disso que nós vamos falar agora. Agora nós vamos falar sobre o nome. Agora nós vamos falar sobre Cristo Jesus, morto, sepultado e ressuscitado. Este é o capítulo 15. Vamos conversar sobre o Evangelho, que é Cristo Jesus morto, Cristo Jesus sepultado, Cristo Jesus ressuscitado. Amém? Muito obrigado por sua presença aqui, por sua audiência aqui. Conto com a sua presença aqui todos os dias, de domingo a domingo, entre 9 e 10 da manhã. Chame seus amigos para participarem conosco também. Peço a vocês também que nos ajudem em orações. As orações de um justo podem muito seus efeitos. Não deixe de orar por nós. Ore pelo Ministério Apostólico Metodista. Peço a vocês também que nos ajude financeiramente, as contas estão aqui abaixo e você pode colaborar conosco, porque precisar nós precisamos, pedir nós pedimos, fica pela sua consciência ajudar a gente ou não ajudar a gente. Vamos orar agora e encerrar o nosso encontro. Meu Pai amado, meu Deus querido, muito obrigado pela palavra, pela revelação, pela instrução. Obrigado por Cristo Jesus morto, sepultado e ressuscitado. Livra-nos do homem mal, da pessoa amada, da pessoa violenta. Nos dê uma semana abençoada e de excelência. Em nome de Jesus, que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, que a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém e amém. Graça e paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos.